Se você é fã de histórias de amor e está sempre procurando algo novo para maratonar, então você está no lugar certo. Antes de mergulharmos nos lançamentos mais fresquinhos, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma recomendação e fica por dentro dos melhores animes que estão surgindo por aí. Agora, falando de romance. Quem não adora uma boa história de amor? E, acredite, 2024 está trazendo uma leva de animes de romance que vão fazer você suspirar e, quem sabe, até chorar de emoção. Sabe aqueles momentos em que o coração acelera só de ver dois personagens trocando um olhar? Pois é, esses animes têm de sobra. Tem para todos os gostos, dos mais fofos, com casais que nos fazem acreditar no amor verdadeiro, até os mais complexos, que exploram relações intensas e profundas. E o melhor? São todos lançamentos recentes ou em andamento, então você pode começar a assistir tudo agora mesmo. Aqui no canal, sempre buscamos trazer as melhores opções para você não perder tempo e aproveitar o que há de melhor no mundo dos animes. Então, pegue a pipoca, se acomode no sofá e se prepare para descobrir novos romances que vão te prender do começo ao fim. E lembre-se, tem muito mais vindo por aí. Primeiramente, imagine uma cena, um garoto popular, com aquele jeitinho bad boy, mas com um grande problema de coração. Isso é basicamente o que você vai encontrar em Ananoi Kuntoku no Yamai. O protagonista, Ananoi, é o tipo de cara que todo mundo conhece, todo mundo gosta e, claro, é totalmente irresistível. No entanto, ele tem uma dificuldade muito peculiar, ele é completamente sem jeito quando se trata de amor. Ele tem esse mal do amor que o faz ficar super nervoso e desajeitado toda vez que sente algo mais profundo por alguém. E é aí que entra a parte mais fofa da história, o jeito como ele tenta lidar com esses sentimentos de uma forma bem trapalhona. A história vai ganhando cada vez mais camadas com o desenvolvimento do romance entre a Nanoi e a protagonista feminina, que também tem seus próprios desafios pessoais. O que eu mais gosto desse anime é a química entre os personagens. Mesmo com todo esse drama emocional, o anime não perde a leveza e a diversão. Tem aquele clima descontraído que nos faz rir e, ao mesmo tempo, torcer para que o casal consiga superar todos os obstáculos. Falando de personagens, temos uma protagonista que não é nada do tipo donzela em apuros. Ela é inteligente, decidida e, como todo bom personagem de anime, também tem seus próprios dilemas e inseguranças. A interação deles é o ponto alto, porque é sempre imprevisível e cheia de surpresas. Eles se complementam de forma muito natural e, ao mesmo tempo, nos mostram quanto o amor pode ser exigido, mas também incrível. E partindo para nossa segunda recomendação do dia. O anime acompanha Rudo, um protagonista que não tem lá muita sorte na vida, ou melhor, na morte. Isso porque ele está preso em um ciclo onde é solicitado a reviver o mesmo evento fatal, tentando a todo custo quebrar o loop e encontrar uma saída para sua situação desesperadora. E quando eu digo desesperadora, é nível meu Deus, eu só queria um descanso, por favor. A sacada genial de Loop 7, Kain está em como ele mistura elementos de mistério, estratégia e crescimento pessoal. Cada loop é uma nova tentativa de mudar o destino, e isso força o Rudo a usar tudo o que aprendeu nas tentativas anteriores, e, claro, lidar com um monte de situações inesperadas no caminho. Afinal, mexer com o destino não é algo que sai barato, né? Outro ponto alto do anime é como ele trabalha os personagens secundários. Cada um deles tem seu próprio papel no quebra-cabeça, e à medida que o Rudo avança pelos loops, as motivações e segredos dessas figuras vão sendo revelados. E, acredite, tem muita coisa que vai fazer você pausar o episódio só para digerir o que acabou de acontecer. E partindo para nossa terceira recomendação do dia. Yousen Gangmin é um anime que mistura diversos elementos, mas o que realmente chama a atenção é o jeito único de ele misturar a mitologia com uma narrativa intensa. A história segue o protagonista, que é um personagem complexo com um passado cheio de segredos, e como todo bom protagonista de anime, uma missão para cumprir. Mas aqui, o que você vai ver não é apenas mais uma história de herói salvando o mundo, há muito mais em jogo. O enredo gira em torno de Yousen, uma figura central que está envolvida com forças misteriosas e sobrenaturais. Ele vê um conflito entre deuses e seres humanos, com um monte de batalhas épicas, reviravoltas e claras, personagens bem interessantes. A trama tem uma vibração meio épica, com um toque de ação sobrenatural e muita tensão. O protagonista, mesmo sendo forte e habilidoso, tem que enfrentar dilemas morais e escolhas difíceis, o que torna a história ainda mais envolvente. E se você é do tipo que adora um anime com uma boa dose de mistério e um toque de suspense, Yousen Gangmin vai te fisgar.
As coisas não são tão simples quanto parecem à primeira vista, cada revelação abrir uma nova camada da trama, deixando você sempre curioso sobre o que vai acontecer em seguida. E é justamente isso que torna o anime tão viciante. Quando você acha que sabe para onde a história está indo, ela te surpreende com uma reviravolta que te deixa ainda mais preso à narrativa. E partindo para a nossa quarta recomendação do dia. O enredo de Megami no Café Terrace gira em torno de Haru, um jovem que herda um café, mas não um café qualquer, ele é um lugar especial, cheio de garotas com personalidades únicas e um toque de mistério. O que começa como uma história aparentemente simples de um jovem tentando tocar um negócio familiar se transforma em algo mais interessante à medida que Haru vai se envolver com aquelas garotas que moram e trabalham no café. A proposta do anime é, basicamente, mostrar como esse grupo de mulheres, cada uma com sua própria bagagem e especificidades, vai afetar a vida de Haru. Aí entra o charme do anime, o jeito como ele mistura comédia, romance e um toque de drama, sem se levar a sério demais. As interações entre os personagens são o ponto forte, porque o anime consegue equilibrar momentos divertidos e descontraídos com situações que, aos poucos, vão revelando mais sobre os desejos e medos de cada um. O que eu mais gosto de Megami no Café Terrace é a forma como ele brinca com os clichês de romances harem, mas sem cair naquele lugar comum onde tudo é previsível. As garotas do café não são apenas aquelas personagens fofas e sem personalidade, cada uma delas tem seu próprio drama e um relacionamento interessante com o protagonista. Além disso, o anime tem essa vibe leve, mas com algumas reviravoltas que tornam a história mais envolvente. Você fica querendo saber mais sobre cada uma delas e o que vai acontecer com elas e Haru no final. E partindo para a nossa quinta recomendação do dia. Vamos começar com o básico. A protagonista dessa história é a Isabela, uma jovem e nobre dama que se vê em uma situação bem peculiar. Ela vive em um mundo onde é meio que comum as pessoas de famílias reais se envolvem em intrigas, romances, e claro, algumas escolhas questionáveis. Mas o grande diferencial da história é que Isabela já viveu isso antes. Como assim, né? Ela tem a chance de recomeçar sua vida, depois de uma reviravolta misteriosa. E adivinha? Ela tem um objetivo: mudar o futuro da sua história. Isabela se vê dentro de um cenário complicado, onde o príncipe que está destinado a ser o grande amor de sua vida, tem um futuro que não é muito promissor. Em vez de esperar o destino da reserva, ela decide usar todo o seu conhecimento de passado para virar o jogo e tentar salvar a situação. O melhor de tudo é que o anime é todo sobre suas estratégias e truques para conquistar o coração do príncipe, ao mesmo tempo que evita armadilhas políticas e outras complicações que estão sempre à espera. O que faz Hiari Naoshi Reijouva Ryutei Eiko Kouryakushu ser tão interessante é justamente o toque de jogo que Isabela coloca em tudo. Ela não é só uma garota apaixonada tentando salvar sua história, ela é uma jogadora que está manipulando as situações a seu favor, sem perder o foco. Ela sabe o que precisa fazer, e isso é algo que deixa a trama bem empolgante. Se você curte personagens que são inteligentes, com bastante autoconfiança e um toque de mistério, você vai se apaixonar pelo nosso protagonista. E partindo para a nossa sexta recomendação do dia. A trama gira em torno de Rosa, uma jovem que vive em um período turbulento da história. O grande diferencial de Hakishimi no Korua cujo Minaruso é como protagonista, uma mulher determinada e destemida, se coloca como um verdadeiro furacão em um mundo onde a política, as alianças e as traições estão o tempo todo à espera. E ela está decidida a conquistar seu lugar nesse universo, não importando os desafios que tenha que enfrentar. Rosa não é do tipo que espera que as coisas aconteçam, ela faz acontecer. A história começa com um foco na vida do protagonista, que, após uma série de eventos, se vê imerso em um jogo de poder e manipulação. O título do anime já entrega um spoiler sobre o caminho de Rosa, a vilã que ganha na história. Ela se transforma em uma figura crucial dentro de uma trama maior e vai acumulando poder enquanto enfrenta obstáculos que colocam à prova suas habilidades de liderança, sua inteligência e, claro, sua moralidade. E é exatamente isso que torna a história tão empolgante, e ninguém está lá para ser boa o tempo todo, e as escolhas da Rosa tornam um enredo cheio de tensão. Se tem algo que Hakishimi no Korua cujo Minaruso chega em cheio, é o jeito como ela mistura drama histórico com romance e estratégias políticas. Rosa, mesmo sendo uma personagem que pode ser vista como uma vilã em alguns momentos, é tão bem construída que você não consegue deixar de se apegar a ela. Ao longo da série, ela tem que tomar decisões difíceis e muitas vezes conflitantes, o que gera uma conexão emocional com o público. Afinal, quem não adora uma personagem complexa e cheia de camadas? E partindo para a nossa última recomendação do dia.
A história é centrada em Shikarima, uma jovem que se vê em uma situação tão inusitada. Ela é casada com Futaba, um homem com um grande segredo. Mas calma, não é só isso. O que torna o anime interessante é a relação entre eles e o mundo ao redor, que começa a se desdobrar em várias camadas de humor e também de tensão. Não estamos falando de um romance qualquer, mas sim de um enredo onde o protagonista começa a entender e explorar as dinâmicas complicadas do relacionamento com Futaba, um personagem que, a princípio, parece ser distante, mas escondido mais do que aparente. O grande atrativo de Rise e Watanin GA é, sem dúvida, uma dinâmica entre Shiki e Futaba, mas o que realmente prende a atenção do público é a construção desses dois personagens e como suas interações vão evoluindo ao longo dos episódios. Eles começam com uma relação um tanto fria, mas ao longo da série você vai vender a química entre eles crescerem e as camadas dessa história se desvelarem, uma a uma. Essa tensão emocional é o que torna o anime não tão divertido, mas também algo que faz você refletir sobre as complexidades dos relacionamentos e o que realmente significa estar em um. Uma das coisas mais legais sobre o anime é o jeito de ele misturar os gêneros. Não se engane, apesar de parecer um drama romântico, há uma boa dose de humor e situações inesperadas que trazem um toque de leveza ao enredo. Você vai se pegar rindo em cenas que são uma mistura de situações absurdas e momentos fofos entre os personagens. Claro, a gente não pode deixar de mencionar os outros personagens secundários, que dão aquele apoio a mais e sempre trazem algo de novo para a história. Se você chegou até aqui, já viu que os novos animes de romance têm tudo para conquistar seu coração, não é mesmo? Seja com histórias leves e fofas, ou com tramas mais profundas e cheias de reviravoltas, esse gênero sempre tem algo que vai te fazer se apaixonar. E, sinceramente, a cada temporada que passa, surgem novas histórias que trazem algo refrescante, mostrando que o romance no anime está longe de ser só mais do mesmo. Eu espero que, com as dicas que eu passei para você, tenha ficado mais claro que há uma variedade de opções, desde aquelas mais clássicas e emocionais até as que misturam comédia, ação ou até fantasia. O melhor de tudo é que haja espaço para todos os gostos. Quer um romance de escola fofo? Tem. Um romance cheio de intriga e complexidade? Também tem. O que não falta é diversidade para quem ama esse tipo de história. E olha, se você é daqueles que sempre torce pelos casais, que fica curioso para ver como tudo vai se abrir ou que ama um bom killing, esses novos animes de romance vão ser um prato cheio para você. Cada um com suas particularidades, mas todos com o poder de fazer você se sentir parte desse mundo, vibrar com os momentos fofos e até se emocionar com as cenas mais tensas. Então, se você ainda não começou a assistir alguns desses animes, fica uma dica, dá uma chance, porque você pode acabar se surpreendendo com o que está por vir. E claro, se você já assistiu algum e ficou curioso para saber mais, é só voltar aqui e trocar uma ideia comigo. Vamos continuar acompanhando juntos esses novos romances que estão conquistando os corações dos fãs. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais dicas e análises sobre animes incríveis. Não vai querer perder os próximos vídeos, né? Até a próxima, e que o romance dos animes continue te encantando.